CBN, Comunicação e Liderança, com Leni Quirilos. E aí, Leni? Olá, Sadenberg, boa tarde. Boa tarde, Nadédia. Boa tarde para todos. Boa tarde, Leni. Leni hoje não está nos nossos estúdios, mas está em vídeo. Onde você está, Leni? Estou em Bauru, Sadenberg. Tá em Bauru. Eu vim dar uma palestra na USP, numa jornada de fonoaudiologia, aí os colegas me convidaram para fazer a abertura do evento, uma palestra magna, muito chique, sobre comunicação e liderança, nosso tema aí de todas as quintas-feiras. E você está E agora vim para a TV Tem, Sadenberg. Estou entrando ao vivo aqui da TV Tem, que é a afiliada da Globo aqui de Bauru, e assim que terminar a nossa entrada, eu vou fazer uma apresentação para os repórteres daqui. Vou aproveitar e já vou atendê-los aqui. Da TVT. E a pergunta que nós temos hoje, para quem nos acompanha pelo YouTube, pelo Globoplay, pode ver a Leni aqui nas nossas telas. Então, a pergunta é do Valmir, e ele, vou até interpretar a pergunta dele, ele diz assim, eu observo que, muitas pessoas, sabe, Leni, fazem assim interrupções na fala, sabe? E aí terminam não falando, você sabe? Então E aí, como é que corrige isso? Adorei, Sardenberg, essa interpretação foi perfeita. Então, minha gente, olha só, o Valmir que nos escreve é o Valmir Salaro, jornalista, colega de vocês, queridíssimo. Ele traz essa questão, ele nos conta que ele nota que nos meios de comunicação em geral, isso vem acontecendo muito. E ele pede sugestão sobre o que a gente faz com isso. Então, olha só, gente, isso que o Valmir nos traz é o conceito que nós, fonoaudiólogos, chamamos de barreiras verbais. Barreiras verbais são expressões, são características de fala que distraem os ouvintes da mensagem principal. É aquela coisa assim, a pessoa está escutando e daqui a pouco ela fica entretida em alguma característica que chama a atenção dela e acaba deixando de perceber a mensagem como um todo. Gente, eu costumo dizer que a boa comunicação é aquela que parece natural. E eu digo parece natural porque, claro, não é natural você falar, por exemplo, diante de uma câmera na sua frente, sem ver o interlocutor e por aí vai. E a fala natural se caracteriza por variar de acordo com o conteúdo. Então, ela sempre vai surpreender. Quando nós temos na nossa fala qualquer característica que permita uma previsibilidade, o outro percebe como algo artificial e começa a se desligar do conteúdo principal. Então, é super comum, imagino que vocês devem se lembrar de professores que davam aula e vocês ficavam lá anotando quantas vezes ele falou, entende? 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 No final de cada frase. É uma barreira verbal. Alguns tipos, só para ilustrar para os nossos ouvintes. Um sotaque marcado demais. Claro, sotaque conta a nossa história de vida, é algo tranquilo de acontecer. Só que algumas pessoas têm um padrão marcado demais. E quando isso acontece, esse padrão chama mais atenção do que as mensagens. Um outro exemplo é o uso de jargões, de termos muito técnicos. É aquela pessoa que fala difícil e aí dificulta a compreensão. Tem a questão da ambiguidade ou da falta de especificidade, que é quando, de repente, eu falo assim, passa lá um pouquinho mais tarde. O que é mais tarde? Daqui a 1 hora? Daqui a 3 horas? Ou, dá para você falar rapidinho? Você pode falar rapidinho comigo agora? O que é rapidinho? Pode ser que eu tenha pensado em 10 minutos e pode ser que vocês tenham pensado em 3 minutos. E aí eu vou ter uma barreira aí na comunicação. Expressões repetidas, tipo, então a pessoa que usa o tipo como se fosse vírgula. Quero, mostrar para vocês, como que, esse tipo de situação acontece. Tem as expressões, as pausas preenchidas, que é aquela história. Eu vou fazer uma pausa para pensar na melhor palavra, para escolher a melhor forma de entregar algo para vocês. Só que, por alguma razão, eu acabo ocupando essa pausa com Aqui, gente, eu quero chamar a atenção para um ponto muito interessante.
A pausa natural, que a gente faz em busca de identificar a melhor palavra, ela é percebida de uma forma geral pelo ouvinte como reflexão. Então, o outro que está interagindo conosco pensa assim, puxa, ele e ela estão aí atentos para entregarem a informação de uma maneira correta. É percebido positivamente. Só que a vaca vai para o brejo quando a pessoa resolve ocupar essa pausa com Tem um estudo muito interessante que, por meio de um programa de computador, ocupou pausas naturais de um discurso com o som do e do an. E depois submeteu a um grupo de ouvintes os dois modelos, a pausa silenciosa e a pausa ocupada. Olha só a conclusão, gente, que interessante. Quando a pausa era silenciosa, ela era percebida como pequena e o impacto que ela gerava era: essa pessoa é reflexiva e está atenta para me entregar bem a informação. Já quando essa pausa era ocupada pelo pelo an, ela passava a ser percebida como se fosse maior, como uma ilusão de ótica, de escuta, uma ilusão de escuta, tá? Ela era percebida como maior e a impressão mudava de reflexão para hesitação. Exato. Parecia que a pessoa estava hesitando. Parecia que a pessoa não tinha muito bom vocabulário, não sabia bem o que ela queria dizer. Ou seja, vira uma chave forte aqui. E, finalmente, as expressões que são repetidas também e que trazem uma ideia de busca por aprovação, como, né, no final da frase, tá? Certo? Entende? Então, aqui a gente tem, pessoal, a questão da repetição e a gente tem a questão dessa sinalização de que, puxa, parece que eu estou meia insegura em me colocar, parece que eu estou necessitando aí da aprovação de vocês. Sardenberg, você não vai se lembrar disso, tá? Eu estou com vocês aqui na coluna há 12 anos. Sim. E eu me lembro que bem no comecinho, eu começava a me escutar e eu falava muito né, no final de cada frase. Quando eu fui olhar para aquilo, Sardenberg, éramos só nós dois na época, eu pensei assim, puxa, olha a minha situação, né? Eu estou entrando num jornal de rede, o chefe desse jornal é o Carlos Alberto Sardenberg, mais, claro, e eu estou aqui começando a apresentar o meu trabalho, a minha contribuição nesse jornal que é maravilhoso. Sardenberg, era como se eu tivesse que te pedir permissão. E quando eu notei isso, estou dizendo que você não vai lembrar, porque na época até eu te contei, e você falou assim, que bobagem, você falou para mim, não tem que pedir permissão. Mas é algo que acontece. E dependendo do nosso nível de segurança, isso é mais ou menos evidente. Vocês identificam esse tipo de coisa? Vocês notam em algumas pessoas, mas vocês entrevistam muita gente aí, não é? Exatamente. Sim, inclusive um ouvinte aqui comentando um outro que ele percebe muito, que é o enfim. A gente colocando Enfim. o enfim ali. Isso. O enfim também com muita frequência. O então, o aí, que às vezes a gente vai lá emendando e coloca. O então é uma barreira verbal que abre uma possibilidade absurda de prolixidade. Quando o cara fala então, ele tende a repetir tudo o que ele já falou, agora de uma outra forma. Então, aumenta muito o risco dele ser prolixo, dele se tornar prolixo. E tem uma outra, gente, que eu deixei de contar, que são palavras que reduzem a importância ou o valor do que a gente está entregando. A expressão campeã dessa categoria é a expressão eu acho que. Imagine, Nadédia, que eu assista você, maravilhosa, aí no jornal, e aí eu digo para você, puxa, Nadédia, eu estava te escutando na CBN, eu acho que você foi muito bem. Você vai pensar, precisa, né? Que raio de especialista é essa que está achando que eu fui bem? Eu vou ser muito mais assertiva se eu simplesmente tirar o eu acho e falar, Nadédia, escutei você e você foi muito bem. É a mesma coisa, só que eu trago mais força. Isso. Agora, quando aquilo que a gente vai dizer
é fruto de uma opinião muito particular, uma opinião muito pessoal, é mais interessante, por exemplo, eu utilizar eu considero que, eu entendo que, no meu modo de ver, na minha opinião, Certo. que são expressões que particularizam sem parecer fraqueza. Tá certo. E estão nessa categoria também, Sardenberg. Parece, pode ser, talvez seja. Agora, para a gente fechar rapidinho, o que a gente faz com isso? Primeiro, consciência. Nossa. É legal você perceber que está utilizando isso no dia a dia. Então, busque feedback e por aí vai. Segundo, tem que treinar, só que aqui tem um pulo do gato, gente, que é com foco no afirmativo. O que quer dizer isso? Puxa, eu estou falando muito né. Então, eu vou me preparar e eu vou dizer assim, não vou falar né, não vou falar né, não vou falar né. Péssimo. O né vai ficar em evidência. Então, eu vou pensar afirmativamente. Vou valorizar a pausa. Vou terminar no ponto final. Tá. Porque aí eu inibo. Vou substituir a palavra. E hoje a gente tem muitos recursos. Então, vale a gente gravar, se escutar, gravar novamente numa nova versão e ir ajustando até atingir a excelência aí. Aplicar em diferentes cenários, no dia a dia, isso tudo nos ajuda. Leni Quirilos, muitíssimo obrigado, Leni. Bom trabalho aí em Bauru e até a semana. Obrigada, Sardenberg, Nadédia, um ótimo restinho de semana aí para vocês, para todos, e um beijo para o Valmir Salaro, nosso ouvinte, viu, minha gente? Está sempre nos acompanhando. Até. Obrigado, Leni, até.